A Cidade Conference apresenta Chip Ingram, líder e fundador da Living on the Edge, Ministério Internacional de Ensino e Discipulado. Pastor há mais de 30 anos, é autor de 16 livros, formado em teologia pela Liberty State College e mestre pelo Seminário Teológico de Dallas, além de também ser mestre em educação pelo West Virginia College. Casado com Teresa e pai de 4 filhos, Chip tem uma trajetória inspiradora, marcada pelo ensino da Palavra de Deus e pelo desenvolvimento do caráter de Cristo. Vamos receber com muita alegria e uma grande salva de palmas nosso preletor convidado, Chip Ingram. I have to pause and thank a group of people before we continue. Eu preciso parar e agradecer aqui um grupo de pessoas antes de continuar. Maybe together we could thank a group that has so ministered to us. Eu quero agradecer um grupo que ministrou muito aqui para When nós. I've heard the music and Quando eu vi a seen the música, dancing, vi as danças, when I've heard the instruments in the back, os instrumentos aqui no fundo, multiple times it's gotten so beautiful, it's just brought me to tears. e foi muito lindo tudo que aconteceu aqui, me trouxe So we want to lágrimas. thank you, band, Então and obrigado choir, à banda, o and coral, dancers, e todo mundo que and dançou, orchestra, a orquestra que ficou lá all the atrás. people who made this beauty possible. Todo Let's thank them. mundo que fez isso possível, você pode aplaudir Jesus? Amen. Obrigado a todo mundo do time aqui. You're ready to go home soon. Here's my question. Você está pronto para ir para casa daqui a pouco? Do you Uma want your pergunta. church to be a good church or a great church? Você quer que a sua igreja seja boa ou ótima? As a man, would you like to be a good husband or a great husband? Você que é homem, você quer ser um bom marido ou um ótimo marido? A good father or a great father? Um bom pai ou um ótimo pai? A good mother or a great mother? Uma boa mãe ou uma ótima A mãe? great woman? Uma grande mulher, uma boa mulher de Deus? Let me ask you this. Deixa eu te falar uma coisa. Do you want to be a great Christian? Será que você quer ser um ótimo cristão? It's interesting when I ask that question, notice how quiet it got. É interessante quando eu faço essa pergunta, todo mundo olha o silêncio que I ficou mean, that aqui. sounds like ambition. Isso parece ambicioso demais. But what do you think God's will is? Mas o que você acha que é a vontade de Deus? That you have a mediocre church? Que você tenha uma igreja medíocre? That you're a mediocre Christian? Que você seja um cristão medíocre? Don't you think in heaven God wants you to be a great Christian? Você acha que lá do céu Deus quer que você seja um ótimo cristão? In Luke chapter 22, I read a passage a number of years ago that shocked me. Em Lucas 22 eu li uma passagem uns anos atrás que me chocou. It was near the very end of Jesus' life. Foi bem no final da vida de Jesus. They were going to take the Lord's Supper and he was going to go to the cross. Era um momento ali de comunhão e Jesus ia para a And cruz. guess what the disciples were talking about? E adivinha o que os discípulos estavam falando? Who's the greatest among us? Quem é o maior entre nós? Comparing themselves with one another. Eles estavam se comparando uns aos But outros. this is what shocked me. Mas algo que me chocou. Jesus didn't reprove them for wanting to be great. Jesus não reprovou eles por quererem ser He ótimos. changed the paradigm. Ele mudou o paradigma. You want to be great? Você quer ser ótimo? This is the way the world does it. É assim que o mundo faz. Power, prestige. Poder, prestígio. But if you want to be great in God's kingdom, Mas se você quer ser o maior no you reino de must Deus, become like the youngest. você tem que se tornar como o You menor. need to be the servant of all. O servo de todos. And then he said something amazing. E aí ele disse algo incrível. He said, "My Father has granted to me a kingdom, Ele disse, meu pai concedeu a mim um reino. and I grant to you, my disciples, E eu concedo a vocês, meus to discípulos, eat and drink with me in my kingdom, que vocês bebam e comam comigo no meu and reino. to sit on thrones and to rule over the 12 tribes of Israel." Eu sentar no trono e reinar sobre as 12 tribos de Israel. I had a season in my life Eu tive um período na minha vida where I was called to go to an organization that needed a big turnaround. onde fui chamado para ir para uma organização que precisava de uma grande mudança. And so I had the leaders go through a classic business book called Good to Great. E eu fiz os líderes irem para lerem um livro chamado Good to Great, que é bom para o ótimo, o melhor. A Stanford professor did research to find out of all the companies in the world, what did they actually do? What were their practices that made them great over the long haul? Um professor de Stanford, ele fez uma pesquisa para descobrir entre as empresas o que fazia algumas empresas serem melhores do que as outras. And as I was going through this difficult time and knowing some people wouldn't stay with the organization, Enquanto eu estava ali passando por essa situação, esse tempo making difícil hard e decisions, tomando decisões I difíceis, was often up in the middle of the night. muitas vezes no meio da noite eu estava acordado. And one night I said, "Lord,
I understand about organizations. E certa noite eu falei, Senhor, eu entendo sobre organizações. But what are the practices of great Christians? Mas quais são as práticas de grandes cristãos? I started on a journey. Eu comecei uma And I jornada. let my mind go from Genesis to Revelation. E a minha mente foi de Gênesis até And then I Apocalipse. began to think my way through church history. E aí eu comecei a pensar na história da igreja. And then the greatest men and the greatest women of God I'd ever met. Os maiores e melhores homens e mulheres de Deus que eu já conheci. And I pulled out an envelope and I began to write the things that they had in common. E eu peguei um pedaço de papel e comecei a anotar o que eles tinham em comum. These things didn't make them right with God. Essas coisas não faziam eles simplesmente serem We melhores don't com get Deus. brownie points from heaven when we do them. A gente não ganha pontinho no céu por fazer essas coisas. But if you want to be a great Christian, Mas se você quer ser um grande cristão, these are the things, the practices great Christians have in common. essas são as práticas que grandes cristãos têm em comum. Take out your notes because there's 10 of them. Pega aí as suas anotações porque tem 10 pontos aqui. I'll go very fast. I can only give you a brief portion of what I would like to share. Eu vou passar rapidamente pequenas porções entre cada ponto aqui. But I'll give you one passage. I want to inspire you to leave here and say, I want to be a great Christian. Mas eu vou te dar algumas passagens. Eu quero que você pense, sair daqui. Eu quero ser um cristão And I melhor. want to give you a beginning pathway to get there. E eu vou te dar o início de uma jornada para chegar lá. Great Christians have 10 things in common. Grandes cristãos têm 10 coisas em comum. Number 1, Número 1, they think great thoughts. eles pensam pensamentos melhores. The Apostle Paul wrote to the Philippian church. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipenses. Finally, brethren, whatever is true, Finalmente, irmãos, whatever is honorable, pensem em tudo que for Whatever's verdadeiro, right, tudo que for digno, whatever is pure, justo e puro, whatever is lovely, tudo que for amável, whatever is good repute, tudo que é de boa if fama, there's any excellence, em tudo que houver if anything worthy of praise, alguma virtude, dwell on these things. pense nessas coisas. You are the product of your thought life. Você é um produto resultado da sua vida de pensamentos. As a man or woman thinks in his heart, so you will become. Como um homem ou uma mulher pensa em seu coração, assim ele se tornará. Ela se Proverbs tornará. 23:7. Provérbios 23, The 7. mind set on the flesh is death. A mente na carne é The morte. mind set on the spirit is life and peace. A mente no espírito é vida e paz. Romans 8, Colossians 3. Romanos Set 8. your mind on the things that are above Colossenses 3, coloque sua mesa and not on the somente things that are earth. nas coisas do céu e não na terra. This word dwell is very interesting. Essa palavra habitar é muito It means interessante. protracted thought. Quer dizer um pensamento It's like an protegido. accountant going through and looking at all the numbers carefully. É meticuloso como um contador It's pondering them, que olha números e thinking pensa, about them. processa What cada are the detalhe. implications? Quais as What would this implicações? look like in my life? Com o que isso parece na minha vida? All lasting change begins with your thoughts. Toda mudança permanente começa em seus pensamentos. So often we have behaviors we want to change, Muitas vezes tem comportamentos que queremos mudar, or we have emotions that we struggle with, emoções que nos atrapalham and we start in the wrong place. e começamos no lugar errado. You have to start not with your emotions or your behaviors. Você tem que começar não pela emoção e o comportamento. If you want to really change, Se você quer mudar, you have to change how you think. você precisa mudar como você pensa. Imagine, if you will, like a train. Imagine se você quiser um trem, Thinking is the engine. o pensamento é o Your motor. thinking impacts your emotions. O seu pensamento impacta a Your emoção. emotions impact your behavior. Suas emoções impactam o seu And your behavior comportamento. determines your consequences. E o seu comportamento determina a sua consequência. The most important decision you will make every single day A decisão mais importante que você vai fazer is todo what dia you allow to go into your mind. é o que você permite que entre na sua mente. And so as I studied this, I began to choose to put good things in my mind. E conforme eu estudei isso, eu escolhi colocar coisas boas I na minha decided mente. I would come up with a passage about I want to have great thoughts of God, Eu pensei, eu quero ter pensamentos bons de great Deus. thoughts of myself, Pensamentos bons a meu great respeito. thoughts of my past, great Pensamentos thoughts of my future, bons com relação ao meu passado, great futuro. thoughts when I'm in adversity. Sobre a adversidade. And I memorized a verse to go with each one of those. E eu memorizei um versículo para cada fase And da little by vida. little I realized that God is the sun and a shield. E pouco aos poucos eu He gives percebi. grace and glory. Deus é um sol e um No good escudo. thing will he withhold. Ele dá graça e glória. I begin to see my future as God has a good plan for me, Eu comecei a ver que Deus tem um plano a para mim. hope and a future. Um plano de paz. I learned that God, I can say, I don't have to think of the things in my past that I'm ashamed of. Eu aprendi que eu posso esquecer as coisas que me dão vergonha do passado. Forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Esquecendo o que está atrás e focando no que está à And frente. then in Zephaniah chapter 3, I remember reading a verse in verse 17. Então em Sofonias eu lembro no versículo And to 7. think that when God looks at me, E eu penso que quando Deus olha para mim, he's filled with love. Ele está cheio de amor. It says he rejoices over me with singing like a mother rejoicing over a little baby. Ele diz que Ele deleita-se sobre mim como
uma mãe que Is canta that para o how you see filho. God? Será que é assim que você vê Deus? Everything begins with your thoughts. Tudo começa com seus pensamentos. Great Christians think great thoughts. Grandes cristãos têm pensamentos melhores. Well, how do you get good thoughts in your mind? E como você tem pensamentos bons na sua mente? Great Christians read great books. Grandes cristãos leem livros melhores. I meet many Christians that don't read anymore. Muitos cristãos aqui nem leem mais. It's usually just this. Normalmente é só isso. And you can listen to good things, E você pode ouvir coisas you can boas. watch good things, Você pode assistir coisas but boas. there's something about reading great books. Mas tem algo especial em ler grandes livros. Great Christians read books about the world to expand your view. Grandes cristãos leem livros que expandem sua visão do mundo. Biographies. Biografias, Histories. histórias. As a very young Christian, Como do jovem cristão, I didn't read a lot of books. eu não lia muita coisa. I didn't even read many books in college. Eu nem li muito durante a faculdade. I could sort of listen to the professor and figure out what he would ask on the test. Eu ouvi o professor e descobri o que ele ia fazer na prova. I skipped reading the books, but I did very good. Eu me dava bem nas provas por causa When I disso. became a Christian, I was interested in books. Quando eu virei cristão, eu me interessei por So livros. I read a book called Dawes, the founder of the Navigators. E aí eu li um livro do fundador do Navigators. Had a high school education. Ele tinha uma educação só de ensino médio. He came to Christ memorizing 10 verses. Ele veio para Cristo memorizando 10 versículos. And like me, he didn't grow up as a Christian. E como eu, ele não cresceu como And so cristão. when he heard God's word, he thought, this must be true. Então quando ele ouviu a palavra de Deus, ele pensou que devia ser So he went verdade. up on a hill in the mornings early and he would build a fire. Então de manhãzinha ele ia para uma Just a young colina, man. acendia um fogo And he jovem. prayed for all the areas that he could see. Ele orava por todas as regiões que ele observava. Then he prayed for every state in the United States. E depois orou por todo o estado Then dos he Estados prayed for Unidos. every country in the world. Depois por cada país no mundo. And he asked God, will you raise up a disciple after my spiritual lineage in all these countries? E ele pediu a Deus, será que você pode levantar um discípulo segundo o meu coração em cada país? Today, the Navigators are all around the world. Hoje esse ministério Navigators Thousands of campuses and colleges. tem milhares de campos In pelo the mundo military. todo. Nos Estados Unidos, no exército. He was very ordinary. Ele era muito comum. And when I read that, it expanded my view. E quando eu li isso, expandiu minha visão. Maybe God could use me. Talvez Deus possa me usar. So I read biographies of Cameron Townsend. Então eu li biografias de Cameron He Townsend. started Wycliffe Bible Translators. Ele começou o ministério de tradução de Of Bíblia. Hudson Taylor, who started the China Inland Mission. De Hudson Taylor, que começou uma missão na Later, China. of Billy Graham. Depois do Billy Graham. Faith is as much caught as it is taught. A fé, ela é mais contagiante do que só ensinada. So you need to think, and you need to read, and you need to dream. Você precisa pensar, sonhar, viver isso. So I did a silly thing as a young man. Então eu fiz algo tolo quando jovem. Later, some very mature Christians told me I was thinking too big. Those things could never happen. Depois outros cristãos falaram para mim que não era para acontecer porque eu estava sendo ambicioso demais. I prayed. Eu orei. God, out of my spiritual lineage, Deus, da minha linhagem espiritual, would raise up a disciple in every country of the world. que o Senhor levante uma pessoa com o mesmo espírito que eu em cada país do mundo. Just a son of school teachers. You were a Sunday school teacher. Yeah. Not a son of school teachers. Um filho de professores de colégio. Started in a little church of 35 people. Comecei com uma igreja de 35 pessoas. In a small town of 3,000. Numa cidade pequenininha de 3.000 pessoas. Many ups and downs and struggles in my background. Muitos altos e baixos e lutas no meu histórico. But I read great books. Mas eu li grandes livros. I renewed my mind. Eu renovei a minha mente. Romans 12:2 says, "Do not be conformed to the pattern of this world, Romanos 12:2 diz, não se conformei com o but padrão be deste mundo, transformed by the renewing of your mind, mas seja transformado pela renovação da sua that you mente, could test and approve what God's will is, para que você possa ver e aprovar that it's good, a boa, that it's acceptable, perfeita that it's well-pleasing and it's perfect." e agradável vontade de Deus. My fear O meu medo, when you come to a conference like this, quando você vem para uma conferência assim, is you will think some thoughts that are not true, they're lies. é que você pode pensar em pensamentos que são mentiras. Because I've been to a lot of conferences, Porque eu já estive em muitas way conferências. before anyone ever asked me to speak at one. Muito antes de alguém me convidar And I para would come pregar. to a big conference like this, E eu vinha para uma conferência assim. and down deep in my heart that I wouldn't say, E no meu coração eu pensava quietinho, só para mim. if I had a big building like this, Se eu tivesse uma igrejona and assim, I had music like e this, bandas assim, and I had videos like that, e vídeos desse jeito, well, we could build a great church too. bom, a gente também ia ter uma igreja ótima. I know Carlito. Eu conheço o Carlito. One of my close friends and a board member has known him for over 20 years. Um dos membros do meu conselho da He organização and Layla and the team have many gifts. é amigo deles há 20 anos. Eles têm And muitos dons. this is not a cut on him. I think he would agree. E isso aqui eu estou falando honestamente aqui. Acho que ele concordaria comigo. He's an ordinary man. Ele é um homem comum. He's an ordinary man. Ele é um homem comum.
When things go like this, we think they must be special. God has something special. God uses ordinary people to do extraordinary things, to extend exceeding grace to undeserving people. His eyes are going to and fro throughout the whole earth. Quando Deus faz coisas incríveis assim, nós podemos pensar que o Carlito e a Lele são especiais, mas não, Deus está olhando por toda a terra, procurando pessoas comuns que estejam dispostas a cumprir o que Ele está chamando ele para cumprir. Man. So you qualify. Então você está apto. Things are going to change in your church. Se as coisas vão mudar na sua It's igreja, not about trying to be like this church. não é porque você está tentando copiar essa igreja. God's number one objective for you and for me, O objetivo número 1 de Deus para você e para mim leading this conference, é sair daqui, is what we sang. é fazer o que eles estão fazendo. God must work in me deeply before he works through me significantly. Permitir que Deus trabalhe primeiro em mim profundamente antes que Ele possa trabalhar através de mim. So you need to think great thoughts. Então você precisa de pensamentos melhores Then you need to read great books. e ler livros melhores. Books to improve your skill. Livros para melhorar suas Books habilidades. to improve your marriage. Livros para melhorar seu casamento. Books to help your discipleship. Livros para te ajudar com o You need to discipulado. be a learner. Você precisa ser um aprendiz. Leaders are readers. Líderes são leitores. When I'm in my car, I listen to books. Quando eu estou no meu carro, eu estou ouvindo livros. Still to this day, I listen to hundreds of messages of other communicators here and around the world. Ainda hoje eu escuto milhares de mensagens de outros comunicadores. Do you know why? Sabe por quê? I want to hone my skill. Porque eu quero I want to aperfeiçoar. learn. Eu quero crescer. I want to get better. Eu quero aprender e I want to learn melhorar. from Carlito. Eu quero aprender do I'm going to Carlito. learn from Peter Tanchi. Eu quero aprender do I'm Peter going to learn Tanchi, from Rick Warren. do Rick Warren. If you are a learner and you want to grow, God will look down from heaven. Se você é um aprendiz e quer aprender, And Deus he'll vai begin olhar para to blow você. favor upon your life. E Ele vai derramar favor sobre você. A learner's attitude is a humble attitude. A atitude de um aprendiz é uma atitude humilde. The third thing that great Christians have in common A terceira coisa que grandes cristãos têm em comum is they pursue great people. é que eles seguem pessoas melhores. Proverbs 13:20. Provérbios 13:20. He who walks with wise men will be wise. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais The sábio, companion of a fool will suffer harm. mas o companheiro dos tolos acabará mal. If I could spend a week with you Se eu pudesse passar uma semana com você, and hang around with you and all your friends, ia ficar com você e seus amigos. when I got to know your friends pretty well, Quando eu conhecer bem seus I could amigos, tell you what your future will be like. eu posso dizer qual é o seu futuro. Because we will all become like the people we hang around with. Porque todos nós nos tornamos como as pessoas que estão ao nosso redor. Every one of us, until the day we die, Cada um de nós, até o dia que we need an morremos, Apostle Paul, someone farther along that we can learn from. nós precisamos de um apóstolo Paulo, alguém que está à frente para a gente aprender com ele. We all need to have a Timothy or two that we're helping. Todos precisamos de um Timóteo ou dois que estão ajudando. And we need Barnabases in our lives that hand in hand we lock arms and can be honest with and we do life together. E precisamos de um Barnabé na nossa vida para travar os braços e seguir adiante juntos. You have to pursue them. Você precisa perseguir essas pessoas, seguir. I would come to a conference like this. Eu virei para uma conferência assim. And when I was in a small church, E quando eu estava na igreja pequena, when I was in a medium-sized church, quando eu estava numa igreja and média, I would say to myself, e eu falava para mim mesmo, I want to meet Carlito. eu quero conhecer o Carlito. And I know what was going to happen. E eu sabia o que ia acontecer. I'd like to meet Carlito. Quero conhecer o Carlito. I'm sorry, he's busy and, you know. Ah, desculpa, ele está ocupado, não Well, dá. who's the number 2 guy? Mas quem é o segundo? I want to meet with him. Well, Quero- he's busy too. Quero encontrar o segundo. Who's the number 3 Ah, guy? não dá? Dá o terceiro. And I would just keep coming at them until someone would meet with me. E eu continuava até encontrar com And alguém. then I would ask them, who plans the worship? E aí eu perguntava, quem que planeja How do you do your sermons? o louvor? Como é que você Tell faz me igreja? about your prayer life. Me fala a sua vida de oração. You see, you pursue great people Sabe, você segue pessoas because melhores. more is caught than taught. Porque More is caught than taught. mais você pega e é contagiado do que só senta aí para aprender. To this day, I still have 3 Pauls in my life, Até hoje eu tenho uns 3 Paulos na minha vida. but I have a problem. Mas eu tenho um problema. One is 89, Um tem 89, one is 90, outro tem 90 and one is 91. e o outro tem 91 anos de idade. I've been with these men for 40 years. Eu já caminho com eles há 40 anos. A week does not go by that one of them we don't call, we don't text, and he knows everything about my life. Não passa uma semana que eu não ligue, não mando uma mensagem e eles sabem tudo da minha vida. Do you have that in your life? Você tem isso na sua vida?
To this day, I have 2 friends Até hoje eu tenho 2 amigos that I met when I was 28 years old. que eu conheci quando eu tinha 28 anos de One idade. became a pastor. Um se tornou pastor, One's been a missionary. o outro One missionário. does amazing thing with orphans. Um faz coisas incríveis com We órfãos. ended up in the same area. Nós estamos na mesma região. I get together with them. Eu me encontro com eles. Here's where I'm struggling. Aqui que está a minha This is a luta. dream on my heart. Esse é um sonho. I don't know how to get there. Eu não sei resolver isso. Will you pray with me? Será que você ora comigo? We need brothers and sisters to go hand in hand to make a difference. Nós precisamos de pessoas conosco para dar a mão pra gente fazer We talked diferença. about the fire that we want in our soul and our hearts. Nós falamos do fogo que queremos em nossa alma e coração. It gets fired up here. Isso aqui pega fogo, legal. But in about 2 weeks, Mas daqui 2 on semanas, a Monday morning, segunda de manhã, and you're tired, você está cansado and the church doesn't seem to be doing very well, e a igreja não está muito and bem. you have a fight with your spouse, Você briga com seu and cônjuge. if you have kids, one of them's not doing so well, E se você tem filhos, não está the aprontando, fire gets very low. o fogo fica pequenininho. Who do you have in your life that you rub up against one another? Quem você tem na sua vida para esquentar com você e esquentar esse fogo? Great Christians think great thoughts. Grandes cristãos têm pensamentos Great melhores. Christians read great books. Grandes cristãos leem livros melhores. Great Christians pursue great people. Grandes cristãos seguem pessoas melhores. And great Christians dream great dreams. E grandes cristãos têm sonhos melhores. Now to him Para ele, não para si próprio. who is able to do exceedingly abundantly beyond all that we ask or think, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. according to the power that works within us. Segundo o seu poder que atua em nós. That's the God we serve. Esse é o Deus que nós servimos. 1 Corinthians says, no eye has seen, 1 Coríntios diz que nenhum olho nor viu, ear heard, nem o ouvido ouviu, nor it entered into the heart of man, nem entrou no coração do homem. all the good that God has stored up Todas as coisas boas que Deus tem for para those who nós. love him. Para todos aqueles que o amam. Here's what I want you to get. Aqui o que eu quero que você entenda. Don't believe the lie that someone smarter, someone holier, someone with more education, God will use more than you. Não acredita na mentira que Deus vai usar alguém que tem mais educação, que é mais santo ou melhor do que você. God uses ordinary people Deus usa pessoas comuns to do extraordinary things, para fazer coisas to extraordinárias, extend exceeding grace para fazer coisas maravilhosas, to undeserving recipients. que pessoas que são If you are ordinary, will you raise your hand? se você está aqui, se você é comum, levanta a sua mão. Then God wants to use you. Então Deus quer usar você. Yes. But it doesn't happen by getting excited about it. Mas isso não acontece só porque você ficou empolgado. That's only the first step. Esse é o primeiro passo. The next step is to say, Lord, O próximo passo é dizer: Senhor, if I had all the money in the world, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, if I had all the people and the staff in the world, todo o time que eu precisasse, if I had every door of opportunity in the world, toda a oportunidade que eu pudesse, what would you want me to do? What's the dream on your o heart? que o Senhor gostaria que eu fizesse? Qual é o sonho do seu What's coração? the dream for your city? Qual é o sonho que o Senhor tem para essa cidade What's que é the sua? dream for your family? O sonho para sua família. See, the people that God uses, they dream great dreams. Sabe, as pessoas que Deus usa, elas têm sonhos maiores. And nothing is real until you write it down. E nada é real até que você anote isso. So I took 3x5 cards about 35 or 40 years ago. Mais ou menos 35 anos atrás eu peguei cartõezinhos. And I wrote a great dream and I pictured what I wanted my marriage to become. E eu anotei sonho pro meu casamento que eu tinha. Then I wrote down what it would look like to be a great father to my children. E eu anotei o que seria um ótimo pai para os meus filhos. Then I wrote down the dream that I had for the city that I was in, that God would use it beyond my wildest dreams, and it was very specific. E aí eu anotei os sonhos que eu tinha para a cidade ali, que eu estava, para Deus usar a minha vida ali. I said, God, you can do anything. Falei: Deus, você pode fazer qualquer coisa. The fact is, He has all the money in the O world. fato é que Ele tem todo o He's got all dinheiro. the staff in the world. Ele tem todo mundo. He can open any door, anytime for anyone. Ele abre qualquer porta para qualquer So pessoa. I took my cards Então eu peguei meus and I cartões put them next to my e bed. coloquei do lado da minha And cama. before I went to bed, E antes de I would dormir, read them over out loud. eu lia de novo em voz alta. I would say, Lord, your word says this. Eu falei: Senhor, a sua palavra diz isso. Delight yourself in the Lord, Deleite-se no Senhor, and He will give you the desires of your heart. e Ele dará os desejos do seu coração. Lord, the desire of my heart that I would have the kind of marriage that would honor you, that would be deep and intimate. Senhor, o desejo do meu coração é que eu pudesse honrar o Senhor com o meu Lord, I long casamento. to be the kind of dad that children would grow up and be passionate for you. Eu quero ser o pai cujos filhos são apaixonados por ti. Lord, I long that you would bring thousands of people in this area to know Jesus, and we could partner with other churches to transform this community. Senhor, eu sonho para que o Senhor traga várias pessoas para ajudar as igrejas aqui e a gente transforme a nossa comunidade. Now, most people would laugh. Agora, muitas pessoas dariam risada. I was praying those prayers Eu estava fazendo essas in a orações tiny town of 3,000. numa cidade que tinha 3.000 And yes, pessoas. we grew from 35 to about 400 people. E sim, nós crescemos de 35 para 400 membros na igreja.
And I didn't know what it was going to look like. E eu não sabia o que aquilo And ia se tornar. finally one day, Até que finalmente I'm um driving dia, around this little town. estou dirigindo pela cidade. And about every half a mile, there was a Bible teaching church. E a cada meia milha tinha um período de estudo da Bíblia, da I igreja. said, I will go anywhere in the world that you send me, but send me to a cutting edge place. Eu falei, eu vou para qualquer lugar que o Senhor quiser me enviar, Senhor. Send me where people don't know Jesus. Mas me envia para um lugar onde as pessoas não conhecem Jesus. And so God sent me to the most secular place in the United States. E aí Deus me enviou para o lugar mais secular nos Estados Unidos. And by the way, as I'm saying these things, E a propósito, enquanto eu estou contando it tudo was isso, hard. foi muito It difícil, was difficult. foi muito I got duro. discouraged. Eu fiquei I had desencorajado. to persevere. Eu tive que I perseverar. had to get with my Barnabases. Eu tive que juntar com I had to Barnabé. address issues in my marriage and my insensitivity. Eu tive que tratar problemas do casamento, na insensibilidade que eu tinha. You can become a great Christian. Você pode se tornar um cristão melhor, It's not easy. mas não é fácil. God works supernaturally. Deus age de forma sobrenatural. But he is looking for hearts that are open and willing to obey no matter what. Mas Ele está buscando corações que estão abertos e dispostos a obedecer, independente de qualquer coisa. Great dreams are wonderful, but great dreams have to be followed by great prayers. Sonhos melhores são muito bons, mas eles precisam ser acompanhados de orações melhores. Listen to what Jesus said to just 11 followers at the time. Escuta só o que Jesus disse para 11 seguidores na época In dele. that day, you will no longer ask me anything. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. I tell you the truth, my Father will give you whatever you ask in my name. Em verdade lhes digo que meu Pai dará o que vocês pedirem em meu nome. Until now you've not asked anything in my name. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Ask and you will receive, Peçam e receberão, and your joy will be made full. para que a alegria de vocês seja completa. Of all the pastors I've met, De todos os pastores que eu já conheci, when we have a very private conversation quando temos conversas bem particulares and they feel safe, e eles se sentem seguros, they know I'm not down on them, eles sabem que eu não vou pesar neles. and I ask them and I let them ask me, E eu pergunto a eles, deixo que eles me perguntem, how's your prayer life? como está a sua vida de oração? I mean, for real. De verdade, honestamente aqui. I mean, I heard earlier in this conference Eu ouvi antes aqui na conferência of an intercessor on the staff. de um intercessor no time. We talked and we all agree God births things in intercessory prayer. Nós conversamos ali, concordamos que It's raw. a oração é que It's gera real. tudo. É verdadeira, There's confession. tem confissão, It's hard. é difícil. And then you begin to cry out. E você começa a And clamar. then you begin to ask him things and actually believe that this word that we just read is true. Aí você começa a orar e acreditar que essa palavra que lemos aqui é verdade. Great prayers aren't little casual talks. Grandes orações não são conversas casuais. Don't get me wrong, I want to practice the presence of God all day long. Não me entenda mal, eu quero que você pratique a I presença walk de down the Deus. stairs, I'm talking and praying to the Eu Lord. estou andando pela escada, eu estou orando e falando com Deus. I want to practice that, but there's other times of real intercession. Eu quero praticar isso, mas existe um momento da intercessão Let me give you a verdadeira. few characteristics of great prayers from Scripture. Deixa eu te dar algumas características de oração daqui da Bíblia. They're deeply personal and authentic. Elas são profundamente pessoais e autênticas. Read the prayers in the Psalms. Lê as orações de Salmo. They're birthed in brokenness. Elas nascem do quebrantamento. Think of Job and Nehemiah. Pensa em Jó e They're Neemias. God-centered prayers. Elas são centradas em Deus. They're not circumstance and me and me and me. It's you are God. This is your church. What you promised. This is what you said you would do. I'm standing before you like Abraham did. Não é sobre as suas circunstâncias, sua igreja ou você, mas é você e Deus falando: Senhor, aqui estou eu diante da sua igreja, do seu povo. As humbly as I can say, I'm going to be an interceder before you and this community. Enquanto eu puder, eu serei um intercessor entre o Senhor e essa comunidade. Please don't misunderstand, Por favor, não entenda mal, but I'm holding you to your word. mas eu estou aqui You're the one who said the harvest is white. falando que o Senhor disse que a colheita está You're the pronta. one who said your spirit is alive and powerful. É o Senhor que disse que seu espírito está vivo e é poderoso. I'm taking you at your word. Eu vou ouvir a So sua this is palavra what I'm going to do. e colocar isso em prática. God honors those prayers. Deus honra He's essas looking for orações. men and women who pray like that. Ele está buscando pessoas que façam essas They're orações. promise-centered prayers, São problemas, and they're dangerous prayers. são orações perigosas. Esther, remember her? Lembra de Esther? Dangerous prayer. Orações perigosas. Perhaps for this time. Talvez para esse tempo I may die, eu possa morrer. I may not die. Talvez eu possa não morrer. When God bursts something in your heart, He will usually have you
model something very sacrificial before he does it in the life of other people. Quando Deus gera uma oração genuína no seu coração, Ele vai usar a sua vida primeiro para gerar isso, seu exemplo para outras pessoas. So often we think the financial tragedy, Muitas vezes pensamos sobre tragédias or a financeiras, Judas in your church who betrays you, ou um Judas na sua igreja que te traiu, or the cancer that enters one of your family members. ou alguém na sua família que está com câncer. I've had all those. Eu tive tudo isso. And as I've matured, Enquanto eu fui amadurecendo, I came to realize something. eu entendi uma coisa. If God is going to do something very wide through our life, Se Deus vai fazer algo muito grande em nossas vidas, He has to do something very deep in our life. Ele precisa primeiro fazer algo muito profundo em nossas vidas. And there's nothing that causes us to draw closer to God than desperation. E não tem nada que nos traz mais perto de Deus do que o desespero. 13 years ago, I went through cancer with my wife, and I didn't know if she would live. 13 anos atrás, minha esposa teve câncer, eu não sabia se ela ia sobreviver. I prayed like I'd never prayed in my life. Eu orei como eu nunca orei antes. Praise God, He delivered her. Glória a Deus, Ele a curou. But I think part of it was for me. Mas eu penso que parte do processo ali era para Chip, mim. you talk a good game. Tipo, você fala bastante, Chip, you say this. você fala bonito. Chip, I want to get you desperate for me. Mas eu quero que você seja desesperado por mim. My life was busy. Minha vida era I ocupada. was writing a Eu book. estava escrevendo um livro. People asked me to speak different places. Era convidado para My pregar. wife gets cancer. Minha esposa teve câncer. My life was so demanding. Minha vida estava muito cheia. Within 24 hours, Dentro de 24 horas, my life was simple. minha vida ficou simples. I walked into my office. Eu entrei no meu escritório, I said to my assistant, falei para minha assistente: would you let the people who they can have their money back for the book? I'm not going to write it until my wife's better. você pode falar para o povo que encomendou o livro que eles podem ter o dinheiro de volta, eu não vou escrever nada. Tell every speaking engagement I can't make it this year. Fala para todos os compromissos que eu não vou poder ir esse ano. I cleared my calendar. Eu limpei o meu calendário. My wife, my God, and our local church. Minha esposa, meu Deus e a minha igreja local. The book got done. O livro terminou. A year later. Um ano depois eu escrevi. But see, God is always working in your heart Mas entenda que Deus sempre está trabalhando no seu coração before He works through your life. antes dele trabalhar através da sua vida. The enemy means it for evil, but God means it for good. Aquilo que o inimigo intentou para o mal, Deus Great transformou em bom. Christians think great thoughts. Cristãos bons, melhores pensam They pensamentos read great books. melhores, leem livros They melhores, pursue great people. seguem pessoas They melhores, dream great dreams. têm sonhos melhores And they pray great e prayers. fazem orações melhores. And sometimes the Lord will say, I would like you to be a part of answering your own prayers. E às vezes Deus vai falar para você: eu quero que você seja parte da resposta da Great oração. Christians take great risk. Grandes cristãos correm riscos maiores. This is what separates the men from the boys spiritually. É isso que separa os meninos dos homens It espiritualmente. separates the girls from the women. Separa as meninas das mulheres. Hebrews 11:6 says this, Hebreus 11:6 diz o seguinte: without faith it's impossible to please God. sem fé é impossível agradar a Deus. And those who come to God must believe two things. Pois aqueles que dele se aproximam precisam crer em duas coisas: That He exists que ele existe and that He's a rewarder of those who diligently seek Him. e que ele é um recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Did you get that last part? Você entendeu essa segunda parte? Most of us all believe He exists. Muitos de nós acreditam que ele existe, Do you believe He's a rewarder of those who diligently seek Him? mas você crê que ele recompensa quem o busca? When you think great thoughts, you know what it means? Quando você tem pensamentos melhores, sabe You o que get quer up early dizer? and meet with God. Você levanta cedo e encontra com You Deus. get more of this and less of this. Você pega mais disso do que You don't disso. scroll all the time. Você não fica ali rolando na Social media internet. is not your friend. A mídia You social não é don't seu live on your amigo. phone. Você não fica no telefone. You're different. Você é diferente. It doesn't mean you don't use it. Não quer dizer que It você doesn't não mean you usa. never watch Não quer anything. você que não vê nada. But you're not addicted. Mas você não está viciado. You don't look at other Christians. Você não fica You comparando. don't even meet other pastors. Você nem vê outros And you say, pastores. well, they do this. Ah, mas eles Well, fazem they isso. do that. Ah, eles fazem It aquilo. must be okay. Deve ser tudo bem. Ask God instead. Peça para Deus What's primeiro. okay or not okay for O you? que é melhor de Deus para você? I've had the privilege of meeting great leaders all around the world. Tive o privilégio de conhecer grandes líderes pelo mundo. They're always swimming upstream. Todos eles estão nadando contra a corrente. I had a meeting with a pastor in the Philippines that is just a great friend, and he's someone that I aspire to be like. Eu encontrei com um pastor, um grande amigo das Filipinas, alguém que Huge church with hundreds of thousands of small groups. me inspira muito, uma igreja enorme com centenas de milhares de pequenos grupos. And we were working on a project that I asked him to help in. E estávamos trabalhando no projeto e eu pedi ajuda dele. And his assistant said, E a assistente dele disse: you know, Chip, he's going to make an exception. sabe, tipo, ele vai abrir uma exceção. Peter spends the early mornings until noon with God.
O Peter, ele passa a manhã inteira até o meio-dia com Deus. But for this, he'll do it because it's going to help pastors around the world. Mas por isso ele vai abrir uma exceção aqui, porque vai ajudar pastores pelo mundo. I think it was Martin Luther Eu acho que era Martin Lutero, who said, I have so much to do today. que disse: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, I will have to spend the first 3 hours in prayer. que as primeiras 3 horas é só em oração. Now, I don't know about you. Eu não sei a respeito de I'm not você, spending 3 hours in prayer. mas eu não passo 3 horas em oração. But there's a lot of pastors Mas tem muitos that don't pastores spend much more than 3 minutes. que não passam nem 3 minutos em oração. Pray a little prayer. Oraçãozinha aqui, Activity. Go. atividade sem Go to parar. a meeting. Vai para uma Go reunião, to the hospital. para o hospital. Ask yourself from this conference. Pergunte-se a si mesmo nessa conferência. I bet there were over 1,000, maybe 2,000 people in this church that were involved in this conference. Eu aposto que tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas envolvidas nessa conferência aqui na igreja. True or false? Verdadeiro ou não? O que você acha? Dancers, young, old, Pessoas servindo, dançando, orchestra, orquestra, a band. a banda. In the back room, there's a whole group of people doing technology. Por trás da cena, todo mundo ali cuidando das coisas. I love Carlito. Eu amo o Carlito. You know what Carlito learned? Sabe o que ele aprendeu? Equip the saints to do the work of the ministry. Equipe os santos para fazer a obra do ministério. Guess who felt joy? Adivinha quem sentiu Guess who alegria? felt empowered? Quem se sentiu Guess who empoderado? felt like this is my church? Quem sentiu, essa é a minha igreja. All the people who danced. Todo mundo que All dançou. the people who play guitars. Todo mundo que All tocou. the volunteers who help with the parking. Os voluntários lá no estacionamento. See, we get the idea that these things just happen. Sabe, a gente pensa que as coisas só simplesmente acontecem. They usually start in the living room Mas elas começam ali na with a sala, handful of people. com 5 And someone who pessoas. thinks great thoughts. E alguém que tem uma And grande someone who ideia. begins to read about other churches and great thoughts of God. E alguém começa a ler sobre And os livros. biographies and thinking, why not me? E lê biografias e And then pensa, they por que begin não to eu? pray. E começam a And orar. they pursue great people because they want to learn. They're like you. E eles querem seguir pessoas diferentes porque eles são como você. A lot of pastors didn't come to this conference, Muitos pastores não vieram aqui, but you did. mas você veio. I've done lots of research around the world of churches that grow Eu fiz muitas pesquisas sobre igrejas Grow wide. no mundo todo, deep, que crescem and change their community. e elas mudam sua The comunidade. number one reason is this. Mas o motivo número 1 é o seguinte: This is research, isso é pesquisa, not opinion. não é opinião. They go outside of their church and get outside help. Eles vão e buscam ajuda fora da sua igreja. Like you. Como você. You wouldn't be here if you thought you knew everything there was about church. Você não estaria aqui se você achasse que sabe tudo que tem para You saber. came because you want to grow. Você veio porque você quer crescer. You came because you want to see God do something in you and through you in your church. Você veio porque você quer ver Deus agir na sua vida através da sua igreja. You are ordinary people just like me who are positioned for God to use. Vocês são pessoas comuns como eu que estão posicionadas para Deus usar. But when you go home, Mas quando você for para casa, it won't be about getting more active. não vai ser sobre mais It'll atividade. be about a time of evaluation. Vai ser sobre um tempo de avaliação, One where you pray great prayers, onde você vai fazer grandes orações, where you take great risks, vai correr grandes riscos and you begin to really grow. e você vai começar a crescer de verdade. Where there is no risk, Onde não tem risco, there is no faith. não tem fé. It's that simple. É simples assim. You can do church and life on your terms, Você pode fazer igreja e viver a sua vida do seu read the jeito. Bible, Ler a Bíblia. but when you look through Scripture, Abraham, leave everyone that you know. Mas quando você vê a Bíblia, Abraão, deixa todo Abraham, mundo. your son, your only son. Abraão, seu filho, seu único filho. Esther, step in front of the king. Esther, vai diante do rei. Nehemiah, leave your luxury business position and go and help rebuild the wall. Neemias, deixa sua posição de vantagem e vai lá construir um muro. Every genuine follower of Jesus, Todo genuíno seguidor de and Jesus. every pastor whom God will use in a great E way, todo pastor que Deus vai usar poderosamente. you'll have a window of opportunity. Você vai ter uma janela de And oportunidade. the window will look very, very costly. E a jornada vai custar muito. It might mean relocating. Talvez seja mudar de It lugar. might mean making a hard decision that people will disagree with. Talvez tomar uma decisão It difícil. might mean sacrificially giving a lot of money away. Talvez dar muito sacrifício financeiro. And it's a test where God wants you. E é um teste que Deus quer que você vença. He wants you to succeed. Ele quer seu sucesso. Greater love has no one than this, Maior amor não tem ninguém nisso that one lay down his life for his friends. do que aquele que entregou a sua vida para os seus amigos. And part of the sacrifice is
you being in a small group like you want everyone else in the church. E parte do sacrifício é você entrar no pequeno grupo que você quer que os outros participem. And you having deep, authentic, honest relationships. E ter verdadeiros relacionamentos autênticos ali. And having some people that you can trust. Ter algumas pessoas que você pode confiar. Because everything I'm talking about, porque tudo que eu tô falando aqui, no one can do alone. Ninguém pode fazer isso sozinho. Are you tracking? Você está comigo aqui? So let's go through them together. Então vamos ler juntos os pontos. Great Christians have these things in common. Grandes cristãos têm isso em comum. They think great thoughts. Pensam pensamentos melhores. They read great books. Leiam livros melhores. They pursue great people. Siga pessoas melhores. They dream great dreams. Tenha sonhos melhores. They pray great prayers. Faça orações melhores. They take great risks. Corra riscos maiores. And they make great sacrifices. E faça sacrifícios maiores. God will call you. God will call me. Deus vai chamar você, Deus vai me chamar to make some very deep and significant sacrifices. Para fazermos sacrifícios muito grandes, muito significativos. I am in a season of my life. Eu estou numa fase da minha vida that in a few days I'm going to enter the 7th decade. Que em alguns dias eu vou entrar na 70ª década. And the world tells me at 65 I should retire. E o mundo fala que com 65 eu tenho que aposentar. McDonald's had told me for years that I deserve a break today. O McDonald's tem falado há anos que eu já estou na hora de eu descansar um pouco. Many of the friends I've had on staffs that I've led have already retired. Muitos dos amigos que eu já tive como staff, eles já aposentaram. And I read a research by Harvard. E eu li uma pesquisa de Harvard. For those of you that are 50, 60 and 70, I have some good news. Para você que está na fase dos 50, 60 ou 70 anos aí. Research by Harvard University said the most impactful decade you will ever have in your life is your 60s. A pesquisa de Harvard diz que a década mais significativa, que causa mais impacto que você vai ter é nos 60. The second greatest impact will be in your 70s. O segundo maior impacto vem nos 70. And the third greatest impact will be in your 50s. E o terceiro impacto é dos 50. So for some of you who are younger, realize that God's going to do a lot more in you before he does through you, so don't get frustrated. E vocês aqui mais jovens, pensa e entenda que Deus vai fazer agora nesse momento mais dentro de você antes de fazer através. I was 8 years in that tiny church. Eu fiquei 8 anos nessa igrejinha. Another 12 years in another church. Outros 12 anos em outra igreja. God has a plan and a time. Deus tem um plano e um tempo. He's creating circumstances just for you. Ele está criando circunstâncias só para você. And he's doing things in your character and your faith that can only happen by what you're going through. E fazendo coisas no seu caráter e na sua fé que só podem acontecer onde você está agora. Here's what happens as we get older. E o que acontece quando a gente vai envelhecendo? We start thinking we're entitled. Nós começamos a achar que temos o direito. I shouldn't have to work so hard. Não tenho mais que trabalhar tanto. People should treat me like this. As pessoas deveriam me tratar de tal jeito. I deserve to have that. Eu mereço ter isso. We have seen an avalanche of pastors who've fallen in the US and around the world. Nós vimos uma avalanche de pastores nos Estados Unidos e no mundo que tem decaído. At the heart of all those things. E no centro de todas essas coisas, they stopped doing these things. Eles pararam de fazer essas coisas que eu listei aqui. Somehow over time, e às vezes depois de um tempo, and no one is immune, e ninguém está imune a isso. They think those old rules don't apply to them. Eles pensam que essas regras não se aplicam mais para eles. Famous now. Agora são famosos. They're doing this. Estão fazendo isso. As one told me, who was a very, very good friend. Uma vez muito amigo me disse. He just said, when I have to fly around the world, I deserve to have a private jet. Ele disse, quando eu estou viajando pelo mundo, eu mereço ter um jatinho particular. And I remember we were good friends. E eu me lembro, éramos amigos. And he was trying to, I think, justify this in his own mind. E ele estava tentando justificar isso para ele mesmo. Some stories. E ele me contou umas histórias. And then he said, what do you think? E ele falou, o que você acha? He had taught at a men's conference in a big church in America. Ele tinha pregado numa conferência de homens numa igreja grande na América. And I think he was frustrated. He flew commercial and there were some stops and it was a challenge. E eu acho que ele ficou frustrado porque teve algumas paradas ali, ele voou na linha comercial. And because we could be honest with each other. E como ele podia ser honesto comigo. And he's a very straightforward guy. E ele é um cara bem direto ao ponto. I said to him. Eu falei para ele. You know, I may look at it different than you. Sabe, eu tenho uma visão diferente. But I remember the very first men's conference anyone asked me to speak at. Mas eu lembro da primeira conferência de homens que eu fui convidado para pregar. There was like 300 or 400 men at this church. Tinha 300, 400 homens na igreja. And I couldn't believe they asked me. E eu não acreditava no convite. And then after I got done doing it, e depois que eu terminei de pregar, a guy came up and gave me a check. Um cara veio e me deu um cheque.
And I'd never spoken anywhere, really. E eu nunca tinha pregado numa And I conferência. said, what's this for? E eu falei, o que é isso aqui? He said, it's an honorarium. Ele falou, é uma oferta? I'd never heard of that. Eu nunca ouvi falar I said, disso. well, what's an honorarium? O que é esse aqui? Well, we want to say thank you for coming and speaking. Uma oferta de agradecimento por ter vindo aqui e pregado. And a little later, a number of years later, E muitos anos depois, I had now written a few books, eu agora escrevi alguns and I was livros. leading a very, very large church, Eu estava liderando uma igreja and I got grande. invited to a men's E conference. eu fui convidado para uma conferência de And there were homens. probably, 800 men. E tinha lá uns 800 homens. And I got done with everything, E eu terminei de pregar. and then the guy came up to me, E aí um cara veio até mim. and he said, this is just a very little something to say thank you. Isso aqui é um presentinho só para te agradecer e And dizer so obrigado. I said thanks and put it in my pocket, went home. Obrigado, pus no bolso e fui para casa. And I remember later, I opened it up. E eu lembro que depois eu abri. And when he said a very little thing, he was really right. E quando ele disse que era só um presentinho, ele I estava spoke certo. about 5 times. Eu já te I falei, met with all their groups. eu falei 5 vezes. And I think if I figured it up, E eu fiquei ali I think trabalhando I made bastante. about $3 an hour. E acho que pela conta eu fiz ali uns $3 para cada hora que eu trabalhei. I mean, it was semi-ridiculous. Era semi-ridículo a coisa. And I'll never forget, that was my first reaction. E eu nunca vou esquecer que essa foi minha reação. And then here's what I heard. E aqui o que eu ouvi. Chip, why do you speak places? Tipo, por que você está falando nesses lugares? And you don't need the money. E você não precisa do dinheiro. The reason you're responding like that is you think you're entitled now. O motivo é que você está respondendo And assim he took my mind back to that very first time. é que você acha que você tem direito a essas coisas And agora. he said, you didn't even know what an honorarium was. E Deus me falou, você nem lembrava, nem sabia o que era uma He oferta. said, Chip, I'm behind this. Ele disse, eu estou por trás I disso. want you to understand. Eu quero que você entenda, Chip. And so one of the things that taught me, E uma das coisas que Deus me people ask me ensinou, to speak. quando as pessoas me They say, convidam, what do you charge? e aí eles perguntam, quanto você cobra? I said, no fee, Eu falo, nada, nothing. nada. If God wants something, great, but you know what? No. Se That's Deus- not why we do ministry. Não é por isso que eu faço ministério. It's that kind of thing that will start in your heart and in your life. And when the enemy gets a little foothold, he doesn't care if it takes 10 or 15 or 20 years Esse é o tipo de coisa que quando o inimigo começa a entrar no seu coração, para ele não importa o tempo que to leva. bring you down. Mas ele vai fazer um esforço ao longo dos anos para te derrubar. You never outgrow making great sacrifices. Você nunca vai crescer sem fizer sacrifícios. 5.5 years ago, I was asked by the Lord to make a great sacrifice. 5 anos e meio atrás, o Senhor me pediu para fazer um grande I was leading sacrifício. a good church. Eu estava liderando uma igreja. We did a major turnaround. God had done amazing things. Nós fizemos coisas maravilhosas que Deus estava fazendo ali. It was very multicultural in our area. Era uma igreja We multicultural. had simultaneous translation in Korean and Chinese. Nós tínhamos tradução simultânea em coreano e The Lord was chinês. blessing it. O Senhor estava abençoando tudo. And at living on the edge of our ministry, I went to the Middle East Em nosso ministério Living on the Edge, eu fui para o Oriente Médio. and discovered God had been doing things that I had no idea of for 15 years. E descobri que Deus estava agindo lá há 15 anos e eu nem sabia. And when we came back, my wife is very discerning. E quando eu voltei, minha esposa teve muito And discernimento. early in the morning, I'm just sitting on the floor of her office and she's sitting in the chair. E logo cedinho, ela está sentada na cadeira do escritório, eu estou no She chão said, perto dela. Chip, God did something there Ela falou, tipo, Deus está fazendo algo in lá. Malta, Lá em Malta, then Egypt, e no Egito, then Jordan. e no Jordão. I've heard you speak many times. Eu ouvi você pregar muitas And vezes. she kind of smiled, and I still like it, E ela sorriu e falou, eu ainda gosto de você which was pregando. good for my heart. O que foi bom pro meu coração. She said, but I've never seen God use you like he did on that trip. Ela disse, mas eu nunca vi Deus usar você como Ele usou nessa viagem. You need to pay attention to that. Você precisa prestar atenção nisso. I said, oh yeah, we have a transition plan in a few years at the church. Falei, claro, a gente tem um plano de transição daqui a uns anos na igreja. And she's sort of a quiet, petite little woman E ela é uma mulher quietinha, assim, who's pequenininha, very medinha. strong. Mas ela é muito forte. She said, in our 40s, we can talk about a few years. You're in your 60s. Ela falou, com 40 anos de idade, você fala daqui a alguns anos, mas você está com 60. If God is up to something, you should do it now. Se Deus está fazendo alguma coisa, você tem que fazer agora. I said, well, honey, I get a salary from the church. Eu falei, querida, eu tenho um salário da igreja. I mean, if I leave the church, Se eu sair we da have no igreja- idea what's happening at Living on the Edge. A gente não vai saber o que vai acontecer no Living on the Edge. And it's good to marry a good wife. E é bom ser casado com uma boa esposa, tá? She said, when has God ever called us to do something and not taken care of us? Ela disse, quando que Deus nos chamou para fazer alguma coisa e não tomou conta de todos os detalhes? I tell that story for this reason. Eu conto essa história por esse motivo. You never outgrow the need to make great sacrifices. Você nunca vai superar a necessidade de fazer And as you sacrifícios. mature, E conforme você God amadurece, does not expect less, he expects more because you can trust him. Deus você não espera menos, Ele espera mais, porque você aprendeu a confiar nele. Many ministries are stalled Muitos ministérios estão travados, because the leaders porque os líderes are satisfied with this. estão satisfeitos com o que têm. Instead of thinking about who are the people in the community that don't know Jesus. Ao invés de pensar quem ainda não conhece Jesus.
As the pastor goes, so goes the church. Como o pastor lidera, assim a igreja é. The next one is a lot more positive. O próximo ponto é bem mais positivo. Because some of you are looking at me like, I hope he's done soon. This is very convicting. Porque alguns de vocês estão olhando para mim assim, não vejo a hora de acabar esse sermão que está pesado aqui. It is for me as well. É pesado para mim também. I go over these still. Eu ainda passo por esses pontos de novo e de novo. But you can get so fired up, you can miss a part of life that's very, very important. Mas você pode ficar tão focado nisso que você pode perder uma coisa que é muito importante. The 8 things great Christians have in common A coisa número 8 que cristãos is têm they em comum enjoy great moments. é que eles desfrutam de momentos melhores. C.S. Lewis said, joy C.S. Lewis disse que a is the alegria serious business of heaven. é um assunto muito sério do céu. I remember studying those Old Testament feasts. Eu lembro de estudar o Antigo Testamento. You know, back in the Old Testament, Sabe, no Antigo Testamento? do you realize they would, like, for a week or 2 weeks, like, party? Sabe que eles festejavam por They would 1, 2 celebrate. semanas? Eles celebravam, They would dance. eles dançavam, They would eat. eles They would comiam, have festivals. tinham festivais. And so I went through and I started adding up all the holidays that the Jewish people had. E eu comecei a anotar todos os feriados que tinha lá. They had a lot of fun. Tinha muita diversão. When they had a wedding, it was for a whole week. Quando tinha um casamento, a festa And you era know, uma they're semana. dancing and E eles having fun and having a dançavam, great eles se time. divertiam. And I realized I get so intense E eu percebi que eu era tão And so intenso serious. e tão sério that often I don't enjoy great moments. que muitas vezes eu perdi o momento. And so I began to learn to take walks in nature. Então eu aprendi a caminhar I pela started natureza. planning times to get away with my wife. Separar um tempo para minha I esposa. started taking a Sabbath seriously and stopping. A levar o sabático a And beginning sério. to drink in the beauty of life E desfrutar da beleza da and vida. friendships. E amizades. To actually do things that don't accomplish anything other than wow. A fazer coisas que simplesmente me That was deixam. fun. Uau, que divertido. Every week at least, I play 9 holes with friends. Toda semana eu jogo golfe com amigos. I'm not very good, É muito bom. but it's fun. Eu não sei jogar bem, mas é 20 legal. years ago, 20 anos I atrás, had no time for fun. eu não tinha tempo para Go, diversão. go, 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 go. Vai, 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 vai. And I burned out. E eu tive um burnout. The last 2 are very important. Os últimos 2 são muito Number importantes. 9 is great Christians empower great people. Número 9, cristãos empoderem pessoas 2 melhores. Timothy 2:2. 2 Timóteo The 2:2. things you've heard from me in the presence of many witnesses, A palavra que ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. entrust to faithful men Confies a homens who will fiéis, teach others also. que sejam também capazes de ensiná-las a outros. We become great in God's eyes when we make other people great. Nós tornamos melhores aos olhos de Deus quando fazemos outras pessoas Good melhores. Christians Bons cristãos live the life. vivem a vida. Great Christians Melhores cristãos leave a legacy. deixam um legado. Start under your own roof. Comece ele debaixo do seu próprio telhado. If you're a man, help your wife become a cherished, beautiful woman. Se você é um marido, ajude sua esposa a virar uma mulher linda. Help her discover her gifts. Que ela descubra os seus dons. Give her opportunity. Dê a ela oportunidades. Affirm her with words of life. Afirme ela com palavras de If you're a vida. woman, help your husband believe that God is for him. Se você é uma esposa, ajude seu That marido he a crer measures up. que Deus é por That you ele. believe in him. Que você acredita nele. Especially when times are hard. Especialmente em momentos difíceis. Over the years, one of the biggest lessons I learned was team teaching. We heard about it earlier. Ao longo dos anos, era uma das coisas que eu aprendi a Jay questão do talked about time. missional groups that use a group of people to make a difference. O Jay falando sobre um grupo missional que se trabalha como um grupo e faz a diferença. Many years ago, I started with 3 or 4 others who would teach with me regularly. Muitos anos eu comecei com 3 ou 4 outros que pregavam comigo junto. And when they all hit 45 years old, they became senior pastors of other churches. E todos, quando tinham 45 anos de idade, viraram pastores sêniores de outras igrejas. At the time, it made me very sad because they were my best people. Na época eu fiquei muito triste porque eles eram o meu melhor time. And are you ready for this? E você está pronto para A isso? number of them grew churches bigger and better than the one I was pastoring. Muitos deles fizeram igrejas maiores e melhores do que eu pastoreava. And in my flesh, it was like, ooh. E na minha carne foi tipo assim, And then in my spirit, it was, E yay. meu espírito tava, I yeah! got to be a part of their journey. Eu fiz parte da jornada deles. You've got to develop other people. Você precisa desenvolver outras You got to give them a pessoas. chance. Dá uma chance a Give them elas. responsibility. Dê They'll mess responsabilidades. up just like we messed up when we were young. Eles vão errar assim como você errou quando você era jovem. And the last practice is this. E a última prática é a seguinte: Great Christians develop great habits. desenvolva hábitos melhores. This message is not
trying to do all 10 of these things. Essa mensagem não é sobre você tentar fazer os 10 pontos. It's developing structures in your life and habits where some of these things become automatic. É transformar a sua vida, o hábito da sua vida, para que esses pontos, alguns deles, sejam automáticos. I just get up and I meet with God. It's part of my habit. Eu levanto e encontro com Deus, é meu hábito. I have verses that I memorize on a regular basis. It's just a habit. Eu memorizo versículos como um I have a hábito. date with my wife that's just a habit. Encontro com a minha esposa como I have hábito. some young men that I'm mentoring that just once a month or once every 2 months, I connect with each one of them. It's just a habit. Jovens com quem eu me conecto mensalmente para ter um tempo de mentoria, um hábito. Someone said, sow an action, reap a habit. Alguém disse, semeie uma ação, colha um hábito. Sow a habit, reap a character. E semeie um hábito, receba caráter. Sow a character, you reap your destiny. Semeie caráter e receba o seu destino. I want to challenge you. Eu quero desafiar você. Grab hold Agarre-se of what God has put in your heart at this conference. aquilo que Deus está colocando no seu coração aqui nessa conferência. Don't focus on externals. Não foca naquilo que é externo. Pray what George Whitefield prayed. Ore como George Whitefield orou. Back in the 1700s, he said, Lord God Almighty, Lá no 1700, ele disse, Senhor Deus Todo-Poderoso, make me an extraordinary Christian. torna-me um cristão extraordinário. Jesus is worth nothing less. Jesus não vale nada menos do que isso. Please bow your head. Por favor, curva sua cabeça e chorar com você. Answer only one question. Responda só uma pergunta. What one thing Qual é a única coisa has the Holy Spirit spoken to you que o Espírito Santo falou para você, that you know you need to act on? que você sabe que precisa mudar? Just one thing. Só uma coisa. Because if you act on that, He'll give you more light. Porque se você agir em cima disso, Ele vai te dar mais luz. He never overwhelms us. Ele nunca vai nos sobrepujar. He's your heavenly Father. Ele é seu Pai Celestial. He's kind. Ele é gentil. He understands. Ele entende. But He spoke. Mas Ele falou. What one thing? Qual é a coisa? Will you say, Lord, Diga, Senhor, here am I. aqui estou eu. Your servant's listening. Seu servo está ouvindo. And then I want you mentally right now to determine when and how and where are you going to do that. E eu quero que você aí, né, com você mesmo, determine onde e quando você vai começar a fazer isso. Have you got it? Já pensou? Almighty God, Deus Todo-Poderoso, will you make us great Christians por favor, nos torna cristãos maravilhosos, for your glory, para a sua glória. for the people in our homes, Pelas pessoas da nossa casa, the people in our churches, as pessoas da nossa igreja, the people in our communities. as pessoas da nossa comunidade. People are longing for direction. As pessoas anseiam por direcionamento. They're longing to see people who live out their faith. Elas anseiam por pessoas que vivem a sua fé. Thank you that you're patient. Obrigado porque o Senhor é Thank you that paciente, you're kind. o Senhor é gentil, Thank you won't be disappointed as we struggle. que o Senhor não ficará desapontado quando lutamos, But Lord, you long mas que o Senhor anseia to pour forth your spirit para derramar o seu Espírito through ordinary people através de pessoas comuns, to do extraordinary things, para fazer coisas to extraordinárias, extend exceeding grace para derramar graça excedente to undeserving recipients em pessoas que não merecem, here in Brazil aqui no Brasil and all around the world. e pelo mundo todo. Amen. Amém.